Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje, a gente tem que teorizar em cima desse personagem que apareceu em um capítulo e já, chegou chegando, né? Já chegou aí chamando muita atenção. E tem algo muito esquisito nesse personagem que talvez nos surpreenda aí no futuro de Shumatsu no Valkyrie, beleza? Eu tô falando dele, o Mochila de Criança. Pois é, o Satanás, né? O gato da Dona Clotilde também, por que não, né? Basicamente a gente vai falar aqui sobre o Satanás que apareceu no capítulo 67 de Shumatsu no Valkyrie, né? E apesar da gente ter visto ali a forma dele, talvez até o título dele, talvez ele não seja o personagem que nós imaginamos, tá? Então vamos falar a respeito disso daí, porque é algo realmente curioso a se comentar aqui. Tem muita coisa estranha desse personagem aí, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiramente, eu queria comentar o seguinte, cara. Esse personagem ele já apareceu com um título, né? Ele apareceu assim, entre aspas, né? Ele foi o primeiro governante do inferno em Shumatsu no Valkyrie, pelo que é comentado aqui, né? Então existe um personagem que tem o nome, né, Satanás, e que ele governou o inferno em algum momento, lá no passado da história de Shumatsu no Valkyrie, lá no flashback bem longínquo, beleza? Beleza. E ele foi o primeiro, ou seja, em algum momento ele foi destituído, né? E aí algumas coisas que a gente tem que comentar aqui que já são bastante curiosas, né? A gente sabe que o último governante que tivemos no submundo foi o Hades, né? O Hades morreu, alguém vai ter que suceder ele. A princípio, pelo que, né, deveria acontecer, seria talvez ali o Adamantino fazer esse papel, talvez, beleza. Mais próximo que eu imagino, pelo menos até agora, seria ele. Por outro lado, a gente tem uma noção de que houve uma guerra no passado entre o pessoal do céu e o pessoal do submundo, né? E que morreu gente de ambas as partes, né? E terminou, muitas aspas aí, empatado, né? Eu digo aspas porque, se o Hades estava lá embaixo governando, é porque tá esquisito, né? O governo lá no submundo tava meio diferenciado. Não parece muito que os deuses estavam realmente na pior no final dessa guerra aí, né? Tanto que os caras tinham praticamente um cara liderando, né, o outro plano. Então, no mínimo, já é algo a se suspeitar por aí, tá? Sobre as condições dessa região. E acontece que a gente imagina, né, que ocasionalmente pode ter havido outros personagens que também governaram o inferno, fora o Hades e o próprio Satanás, né? E isso nos leva aqui para um ponto desse vídeo muito interessante, que é o nome Satanás. Se você pegar e pesquisar brevemente sobre o nome Satanás, a gente acaba chegando na conclusão de que não necessariamente isso é um nome próprio, mas sim uma espécie de título. Na verdade, a origem da palavra, ela significa, mais ou menos traduzindo aí na versão mais primitiva possível, hostil. É o inimigo a ser combatido, é o inimigo a ser enfrentado. Então, tecnicamente falando, todo mundo que rege o submundo, né, ou pelo menos que é de lá em algum momento, é o Satanás, basicamente, né? Então, aquela criatura que aparece em Shumatsu no Valkyrie capítulo 67 pode ser só um Satanás, de vários, sacou? De várias das criaturas que tem lá no submundo, aquela ali é só uma, tá ligado? Das muitas que podem carregar esse nome, sacou? E não necessariamente seria um nome próprio, né? Seria ali o sujeito, né? Satanás. Isso é algo a ser comentado também. Tem o fator de que o próprio jeito como funciona Shumatsu no Valkyrie nos leva a crer que de alguma forma Satanás era mais humanoide em algum momento também. Porque se você pegar a lógica de Shumatsu no Valkyrie, todo mundo que tem alguma relevância na história, que luta em algum momento, é uma criatura mais humana, né? A título de comparação, a gente teve um demônio, né, em Shumatsu no Valkyrie que lutou no torneio, que foi o Rajun, né? O Rajun do Sexto Céu, se não estou enganado. E,
ele era humanoide, tá ligado? Tudo bem, tem a desculpa de que o Beelzebub fez ele no laboratório, logo ele teria uma forma diferenciada, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, ele é considerado um demônio pleno, apesar de ter um corpo humanizado, sabe? Ele era muito mais... ele é totalmente considerado, né, uma criatura abissal ali. Em nenhum momento o pessoal faz o comparativo aproximando ele dos deuses, né? Que seria meio que o correto a se fazer, né? Até pela origem dele, já que ele parasitou lá o Zero Fuku, né? Coitado. Enfim. E acaba acontecendo que o Satanás tem uma forma monstruosa, como foi apresentado ali no capítulo 67, né? Nos leva a crer que talvez ele não seja tão relevante, né? Em questão de periculosidade em Shumatsu no Valkyrie, por exemplo, dele voltar, por exemplo, né? Pra atormentar o pessoal aí fisicamente, vamos dizer assim, né? Pode ser que isso acabe... Já é um indício de que isso pode não rolar, porque não tem como uma criatura desse porte, como tá ali no capítulo 67, lutar no torneio ou fazer parte fisicamente da história de Shumatsu no Valkyrie, sabe? Simplesmente essas criaturas só estão na obra para serem ou derrotadas ou aparecer em algum momento longínquo, que foi o caso aqui, que é o flashback do Beelzebub, né? Que, diga-se de passagem, a gente não tem uma noção de tempo, de quando ocorre exatamente esse flashback, né? Não é totalmente especificado isso lá no capítulo 67. E é um dos poucos flashbacks que não tem uma noção de data, sabe? Uma noção de evento específico que marca aquele período na história de Shumatsu no Valkyrie, sabe? É um dos poucos flashbacks que realmente não dá pra colocar em lugar nenhum. É bem esquisito isso, inclusive. Bom, também falando aí sobre a questão física, né? Do porte físico aí da criatura, a gente também tem que mencionar que talvez, o que venha a acontecer é que no futuro da obra o personagem reapareça fisicamente, mas com outro corpo. Na verdade, isso meio que já tá acontecendo, né? Porque, pelo que a história tá dando a entender, de algum jeito inexplicável, maluco, o Satanás tá parasitando o Beelzebub, né? O que, isso por si só já é muito bizarro, né? Você tem um personagem que, de algum jeito, ele não morreu de verdade, né? E ele tá parasitando um cara que, a princípio, é um cara aleatório, né? Pelo que a gente viu ali no início da história, né, do Beelzebub, contando a história dele, ele era um cara que ele já nasceu com um problema, ele já nasceu com um encosto, né, nele, e ele não tem noção do porquê que isso aconteceu, tá ligado? Isso, tipo, não é explicado exatamente a origem desse vínculo entre os dois personagens, ele só surgiu com isso, tá ligado? E acabou. Uma coisa que pode talvez explicar um pouco essa conexão entre eles é que talvez o Satanás tivesse uma habilidade muito parecida com o Shao Kahn. Quem conhece aí Mortal Kombat, quem conhece a lore do Shao Kahn no Mortal Kombat, sabe que ele é um cara extremamente poderoso não só fisicamente, mas também espiritualmente, né? E uma das habilidades que o Shao Kahn tem é que mesmo que o corpo dele seja destruído, a alma dele pode sair antes dele ser totalmente destroçado, e ele pode ocupar um novo hospedeiro. Inclusive tem alguns finais do Mortal Kombat que é assim, se eu não me engano, o Nightwolf tem um final assim, né? Que ele encarna o Shao Kahn ou algo do tipo. Porque o Shao Kahn, antes de ser destruído por ele, acho que é no 9, se eu não me engano, no Mortal Kombat 9. Antes dele ser destruído, ele entra no Nightwolf e, eventualmente, com o passar do tempo, ele vai meio que tomando conta, sabe? Então, assim, é algo que pode ser o explicativo, sabe? Do porquê que rolou isso. Como a gente não sabe exatamente quando ocorreu a história do Beelzebub, mas a gente tem uma noção de que é muito velho, talvez tenha sido logo depois da morte, talvez, da morte entre aspas, né, do Satanás, e ele fugiu, né, deixou ali o corpo e foi parasitar algum outro corpo aleatório e acabou dando de cara aí com o Beelzebub, né, calhou de ser aí o jovenzinho, o Senhor das Moscas, né, basicamente. Também pode ter uma outra versão dessa história, onde vai acontecer algum evento, talvez até o próprio Beelzebub, inclusive, consiga sobreviver ao torneio de Shumatsu no Valkyrie, ou não, mas de algum jeito Satanás deixar o corpo do Beelzebub e ir para outro hospedeiro, tá? Isso pode acontecer também. E assim, ele não precisa necessariamente ter aquele corpo monstruoso, porque seguindo a lógica de Shumatsu no Valkyrie, esse corpo não é útil para lutar, né, competitivamente na história.
Então ele vai ter que assumir uma transformação nova, ou ele vai ter que ocupar um outro corpo, se acontecer a derrota do Beelzebub, por exemplo. E se o Beelzebub sair vivo, pode ser que ele continue de alguma forma, sei lá, criando algum plano, talvez tomando conta do corpo do Beelzebub no final da história, né, se ele sair vivo. E isso pode eclodir alguma loucura aí no final, que ele pode talvez aí fazer algumas manipulações, algumas criaturas abissais, né, lá no submundo e tal. A gente já falou sobre isso, né, que se o Beelzebub pode sair vivo no final da história e de alguma forma controlar ou manipular algumas criaturas lá no submundo, fazer umas modificações, fazer algumas criaturas ali, né, e tal. Talvez durante a luta contra o Tesla ele encontre a peça que faltava da pesquisa dele, né, para que ele tá tentando ele fazer algumas formas de vida diferenciadas, né, quem sabe aí, né, lutando contra o Tesla ele não tem um vislumbre do que pode ser feito, talvez. Mas eu acho que no caso, se o Beelzebub for destruído, se ele morrer, talvez o Satanás não morra com ele e sim escapule para outra pessoa. E cara, tem vários candidatos poderosos para ocupar para ser o hospedeiro dele, né? A gente já viu alguns aí, como por exemplo, cara, na boa, se uma criatura do mal entrar dentro do corpo do Zeus, eu vou gritar. Eu vou gravar o vídeo lendo o capítulo em que isso acontecer e eu vou dar um berro. Você já vai diminuindo o volume aí, porque um dia isso vai acontecer. Se isso rolar, meu Deus, eu vou ter que gritar aqui ao vivo. Vai ser um negócio muito louco. Enfim. Também pode ser que ele ocupe um personagem que não tenha muita relevância. E vocês sabem que eu tô falando aqui do Hermes, né? Que é um cara que passa muito batido. E ele se parece um pouco frustrado, né? Pelo que deu a entender recentemente. De que ele não tem assim, um grande poder nas mãos dele, né? Talvez esse empurrãozinho venha acontecer com ter um encosto aí do Satanás, né? Seria muito bizarro. Também tem um outro mistério também sobre esse personagem, que é a questão de por que, né, que tem uma figura conhecida como Satanás ali em Shumatsu no Valkyrie, e outros personagens abissais, que nós pelo menos entendemos como personagens abissais, não estão nesse posto, né? A gente viu ali Lúcifer, Azazel, Samael, Lilith, e todos eles são considerados aqui criaturas mais divinas, né? E não necessariamente criaturas abissais. Tudo bem que eles têm ali um contexto e tal, né? Em algum momento mitológico ali, de alguma forma eles apareceram religiosamente aqui e ali, né? Um pouco diferente do que nós estamos habituados. Mas ainda assim é meio esquisito, né? Poxa vida. Eles foram elevados, né, de alguma forma. E tem uma figura com o nome Satanás ali na obra, abissal e tal, todo esquisito. Enfim, é no mínimo curioso. Por isso eu tô, inclusive, acreditando que talvez esse Satanás que a gente esteja vendo seja só um título. Que, na verdade, tenha outras criaturas que possam herdar esse título, sabe? De Satanás, de inimigo a ser combatido, sabe? E eu não duvido que isso venha acontecer não, porque como a obra tá desenvolvendo esse lado obscuro, né, esse lado quase berserk, né, da história de Shumatsu no Valkyrie, é algo realmente a ser comentado, cara. E em algum momento a gente pode acabar vendo aí talvez até o retorno do próprio Satanás, ou ainda uma versão nova, talvez até um personagem novo que herda esse nome, né, essa nomenclatura também. Enfim, tem várias opções aí interessantes, né? Vocês gostaram de alguma aí que eu falei no vídeo? Talvez você tenha a sua própria versão do que vai acontecer, né, com essa figura bizarra que apareceu aí de repente, né? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!